Como ganhar mais dinheiro na área ambiental? Eu sou a Flávia, sou engenheira ambiental e sanitarista e também sou professora de inglês. E nesse vídeo eu vou te contar algumas formas de transformar o seu conhecimento técnico e a sua comunicação em retorno financeiro. E para a gente começar a falar desse assunto, eu quero discutir esse ponto. Será que a área ambiental é desvalorizada mesmo? Porque a gente sempre escuta que se você tem alguma profissão dessa atuação ambiental, você está na profissão do futuro. Então, por que tem tanto profissional reclamando que é uma área desvalorizada ou que os salários não são tão altos quanto eles gostariam? O que gera esse impasse, esse desequilíbrio nessa discussão? Primeiro de tudo, eu quero te convidar a ter um olhar não só para o mercado nacional, porque quando a gente está aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem essa questão não só na nossa área, mas o mercado num todo é muito difícil. Então, quando a gente olha internacionalmente, o problema global, que as pessoas sabem que a gente está vivendo, principalmente relacionado às mudanças climáticas, essa percepção ela é mais aguçada e os países desenvolvidos têm maior responsabilidade e estão atacando mais esse problema. Então, a questão de valorização ou desvalorização, ela acaba sendo que meio um fator geográfico. Mas mais importante do que isso, não tem como a gente falar de ganhar mais dinheiro se a gente, em contrapartida, não gera mais dinheiro. Tudo que a gente recebe hoje como benefício, como moeda, é consequência do trabalho que a gente gera. Agora, pensa, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma faxina de um apartamento pequeno, tá? Um apartamento aí de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro. Dependendo aí da cidade, essa faxina pode chegar até, no máximo, R$ 200. Mas se a pessoa te cobra, por exemplo, 2.000 para fazer uma faxina, passar a manhã e a tarde na sua casa, provavelmente você vai achar caro. Agora, se for para conversar com um consultor financeiro que sabe exatamente aonde você deve montar a sua carteira, alocar o seu recurso, porque isso vai te dar um retorno, você pagaria esses 2.000 fácil para ter uma consultoria com ele. Então, é claro que é uma analogia mais simples, mas te convidando a entender como que a gente precifica algum serviço. Se o seu trabalho traz retorno financeiro, ainda que indiretamente, você tem maiores chances de ser bem remunerado por aquilo. Agora eu te pergunto, qual o retorno do seu trabalho hoje? Porque principalmente pensando aqui na área ambiental, a gente não está tão relacionado ali com o setor produtivo. A gente não está, por exemplo, preocupado em melhorar o teor do minério. A gente está mais preocupado em mitigar os impactos ambientais desse beneficiamento. Pensando num ambiente corporativo, mas isso funciona para todos os trabalhos, tá? Se você trabalha em consultoria, com licenciamento, a gente sempre está ali em prol da legislação, para manter o negócio funcionando, para tentar reduzir os passivos ambientais, mas a área ambiental, via de regra, não é uma área necessariamente relacionada com o financeiro da empresa. Vamos ser sinceros? A gente está ali porque eles precisam. A gente que está ali embargando obra, embargando projeto, por quê? Porque tem uma lei que não deixa a gente fazer aquilo e nós somos portadores de voz dessa lei. Então, acaba que o nosso retorno ele fica um pouco limitado nesses termos. Só que tem como a gente pensar em algumas estratégias para trazer mais retorno financeiro. E hoje, quando a gente pensa na área, porque uma coisa é a valorização da área, outra coisa é a valorização do profissional. Então, hoje a gente tem um movimento que na área ajuda com que ela seja mais valorizada, ajuda com que pessoas falem pra gente que nós estamos na profissão do futuro, como, por exemplo, avanço na mudança de mentalidade e aumento da conscientização da população no geral. É quando a gente vê a exigência dessa mudança de comportamento, com o ativismo ambiental, com o maior envolvimento também das questões políticas, com a divulgação das informações, dos eventos em redes sociais, novas legislações, novas políticas, a promoção da sustentabilidade, principalmente quando a gente pensa no conceito ESG, investimentos em tecnologias e inovações. Então a gente tem várias tecnologias low carbon sendo implementadas que ajudam as empresas a diminuir os seus gastos com energia, por exemplo, ou gastos na produção. Essas são apenas algumas movimentações que colocam a área ambiental mais em foco, até mesmo no sentido financeiro. Só que, como eu disse, uma coisa é a área, outra coisa é o profissional. Não é porque você caiu aqui de paraquedas num projeto relacionado a um desses movimentos que você vai de
fato ganhar mais. E, de certa forma, todas essas movimentações são consequências de uma pressão do capitalismo, porque, gostando ou não, esse é o sistema econômico que a gente vive. A nossa moeda de troca é o dinheiro, porque antes dele as pessoas faziam trocas, trocavam comida por serviço, e aí agora a gente tem o dinheiro que tudo rege. Então, quando a gente pensa que eu preciso diminuir o meu custo de produção, ou que eu preciso emitir carbono dentro da legislação, porque senão eu vou receber uma multa, ou senão eu posso até parar o meu negócio, enfim, isso é uma pressão econômica também. Então, o que você, sabendo de tudo isso, dessas movimentações, de como que o nosso sistema funciona e que a nossa área tem esse gargalo, o que você, profissional, independente da sua formação, você pode fazer para ser mais valorizado? Não existe outra forma a não ser entregar resultado financeiro. O seu cliente ou o seu empregador, ele tem que ver um cifrão naquilo que você faz. Ou você faz eles ganharem mais dinheiro ou gastarem menos. Retorno de investimento sendo maior, ou você vai lá na fonte e corta algumas despesas. Como que a gente pode fazer isso então? Que é a pergunta de $1 milhão que eu quero responder nesse vídeo. Isso aqui são só algumas ideias de projetos que você pode participar que atuam diretamente nessa geração de receita ou economia de gasto. Então, por exemplo, está numa fazenda e consegue implementar um projeto de redução da captação hídrica, ou você consegue implementar um projeto de eficiência energética. Você está ali no mercado de créditos de carbono, ajudando a empresa, sendo a sua ou uma empresa parceira, a investir em tecnologia low carbon, que vai ajudar, por exemplo, nessa redução de custos. Iniciativas ESG, principalmente relacionadas ao pilar G de governança, que está mais atrelado ali na transparência, honestidade, políticas anticorrupção. Então a gente fala de grana nesse pilar. Isso vem até mais do mercado financeiro do que da área ambiental. Você precisa estar por dentro disso aqui para entender como que a sua empresa ganha mais ou gasta menos. Desenvolvimento de tecnologias ambientais, economia circular quando aplicado, com o reaproveitamento de matéria-prima, redução de custos, treinamentos. Tem várias maneiras de você implementar hoje novas soluções no seu serviço, sendo você empregado ou autônomo, de maneira que, no fim das contas, esse serviço gere um retorno. Isso aqui não vai ser, né, da noite para o dia, mas você já tendo essa cabeça de, opa, eu preciso entregar um resultado financeiro, você começa a criar esse solo fértil para pedir um aumento, para ganhar um aumento se ele já não for voluntário, ou ainda aumentar a sua visibilidade num mercado que está buscando essas soluções. Mas independente do que você for fazer, de qual estratégia você vai usar, a gente está falando aqui, resumidamente, de conseguir ou mais clientes ou mais parceiros estratégicos. E aí, claro, né, você precisa ampliar o seu networking, trabalhar mais a sua base de contatos, criar esses relacionamentos para que você possa divulgar o seu trabalho ou receber indicação e ser de fato reconhecido. E aí não tem como a gente falar de um networking, principalmente com potencial internacional, se a gente não pensar na nossa comunicação global, usando o inglês para isso. E além disso, outros benefícios que você tem dessa fluência operacional, ou seja, dessa capacidade de entender e ser entendido, de expressar as suas ideias de forma mais técnica, profissional, dentro do seu contexto ali de trabalho. Veja que eu não tô falando de falar super fluente com domínio de todas as regras. Eu tô falando de uma fluência operacional. Você também aumenta o acesso à informação quase que em tempo real. Você consegue saber o que os países estão fazendo, quais normas eles estão seguindo, para poder de fato ter resultados mais eficientes. Você se mantém atualizado de tendências, interage com profissionais globais ao redor do mundo, acessa esses mercados, além, claro, da galera acadêmica, participação em programas acadêmicos, conferências internacionais. Você passa a ser voz ativa em um projeto e também a fazer esse benchmarking, ou seja, conseguir trazer aqui para o Brasil, se for o caso, né, independente de onde você mora, mas conseguir levar para sua atuação o que está dando certo em outros lugares. Isso é informação. Além, é claro, de querer melhorar o currículo, melhorar essa visibilidade através de melhores cursos e certificações internacionais. Então, a chave para você ter o seu resultado financeiro através desse repertório é investindo tanto na sua qualificação quanto na sua comunicação. Aprender o inglês técnico da sua área. E eu não estou falando aqui de decorar listas de termos e muito menos ficar estudando loucamente
mente a gramática, decorando regras e na hora de montar uma frase você trava. Preocupe-se mais em entender o que está acontecendo e começar a comunicar ideias mais simples. Eu já falei muito sobre isso e tem vários conteúdos sobre isso nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, aqui também no YouTube, sobre essa questão da vergonha de falar. E resumidamente, o que eu posso te falar é, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tem medo e vergonha de falar. Eu já escutei de diretor de grande empresa falando pessoalmente comigo que, nossa, quando eu vou falar em inglês, mesmo que ele domine muito o assunto, dá aquele frio na barriga. É claro, não é a nossa língua mãe. Por isso que eu tô te convidando aqui para pensar já num médio e longo prazo, investindo na sua qualificação, melhorando o seu inglês, ao mesmo tempo que você vai buscar essas soluções para poder implementar no seu trabalho e ter esse retorno. É assim que a gente transforma o nosso conhecimento em renda. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários. Não esquece também de curtir, de seguir o canal, de dar esse apoio aqui para eu poder continuar trazendo esses conteúdos para você. E claro, me fala também o que mais você gostaria de ver por aqui. Não deixa de seguir também lá no Instagram, que tem conteúdos diários. Todos os dias eu ensino alguma coisa de inglês técnico e para eu poder te ajudar de forma ainda mais personalizada, convido a ler aqui a legenda do vídeo, que eu te explico um pouquinho melhor como que a gente pode ter esse acompanhamento. Então é isso. Thank you and see you soon.